Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a Cursos Tal. Nós vamos hoje aqui iniciar a nossa nova série, vamos falar um pouco sobre Lean Manufacturing. Nós já lançamos aí a nossa aula inaugural e hoje nossa proposta é começar aqui com o primeiro episódio de uma forma oficial sobre essa temática Lean Manufacturing. Espero vocês aí no decorrer dessa série, uma série desafiadora, um assunto muito interessante, muito debatido, muito procurado dentro do meio acadêmico e também pelas organizações. Segura aí, que nós vamos rodar a vinheta e já vamos começar. Voltamos, pessoal. Primeiro vamos lembrar aqui rapidamente o conceito, né? Lá na aula inaugural, eu trouxe aí a ideia do conceito do Lean Manufacturing, como é que surgiu o Lean Manufacturing. Aí falamos lá de Taiichi Ohno, né? Toyota, lá dentro do sistema Toyota, Eiji Toyota, e falamos ali o sucesso dessa metodologia de trabalho, dessa filosofia de trabalho. Então, o Lean Manufacturing é uma filosofia de trabalho aplicada lá no sistema Toyota de produção e que se popularizou através lá do livro A Máquina que Mudou o Mundo, diante de um cenário muito difícil, diante de um cenário onde havia muita escassez, muita dificuldade no pós-guerra no Japão. A Toyota conseguiu sobressair dentro de um processo que era admirado e era um processo que era eficiente. Esse processo ganhou o mundo e aí nós chegamos hoje à nomenclatura de Lean Manufacturing, onde muitas das vezes nós falamos como produção enxuta. Então nós já explicamos aí basicamente o que é. E o Lean Manufacturing nada mais é do que uma filosofia de trabalho. Por que eu falo uma filosofia? Todas as vezes que eu estou ministrando o curso, ministrando uma palestra sobre a temática, eu deixo bem claro o seguinte: se nós formos entendermos aqui de uma maneira figurada, um quadro de ferramentas onde você tem várias ferramentas disponíveis, onde você tem todo um processo, toda uma estrutura para que você possa executar. Se não depender de você fazer, se você não se mover, se você não for buscar essa transformação, de nada adianta. Notem que o 5S é um bom exemplo. O 5S está presente no Lean Manufacturing, lá dentro da base de iniciação do Lean Manufacturing, da implantação, podemos dizer assim. Mas notem que é uma das ferramentas que mais falham. Por que falham? Pela seriedade, pelo compromisso. Porque o 5S ele é utilizado dentro de uma questão filosófica no Japão. Ele sempre foi utilizado do vovô para o filho e para o neto. Então se aprendia dentro de casa e se fazia acontecer dentro da empresa. Nós temos uma dificuldade muito grande porque muitas das vezes a questão cultural impacta. A dificuldade que nós temos de aceitação, de envolvimento com aquilo que realmente traz resultado. O comprometimento com a qualidade verdadeira. Não apenas seguimos o procedimento, mas entendemos, compreendemos. Quando eu falo isso, eu falo da questão filosófica. A filosófica dá sentido, né? Vamos falar que é uma ferramenta, é uma filosofia de trabalho porque ela dá sentido, ela dá a conotação, ela dá a justificativa do porquê que eu faço. Eu faço com a consciência porque isso é uma atitude de vida, é um comportamento. Não é simplesmente uma metodologia, não é simplesmente uma ferramenta que foi aplicada dentro da empresa e por isso que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar. Pessoal, toda a filosofia do Lean é pautada sobre 5 princípios. O primeiro dele é a identificação de valor. Quando eu falo em identificação de valor, eu estou dizendo para vocês o seguinte: há uma necessidade de identificar dentro de um processo, dentro da filosofia, tudo aquilo que gera valor, tudo aquilo que agrega valor. Quando nós falamos de valor, nem tudo que nós fazemos dentro de uma organização, nem tudo que está presente numa etapa de processo, lá na realidade, quando nós identificamos o processo, nem tudo ali agrega valor. Muitas coisas agregam valor, muitas etapas são inerentes ao processo, são necessárias, outros são desperdício. E a filosofia Lean trabalha pautada toda na eliminação de desperdício. Então, quando eu falo de identificar valor, é identificar aquilo que realmente agrega valor, aquilo que compõe e faz parte do processo na íntegra. Esse é o primeiro princípio do Lean. Pessoal, o segundo princípio é o mapeamento do fluxo de valor. Vamos lá. Eu identifiquei valor, agora eu vou fazer um mapeamento. Vamos aplicar rapidamente aqui, olha só. Vamos entender assim, olha, vamos pegar um exemplo. Quando eu falo que um processo de fabricação, uma estamparia, uma máquina, o tempo ali que agrega valor, o tempo da máquina produzindo aquela peça, cortando, recalque, repuxe, fazendo lá o que for necessário naquela peça.
Esse é o tempo que gera valor, agrega valor. Se eu for analisar o setup, a troca de ferramenta, o tempo de ajuste, isso aqui não agrega valor, mas ele é inerente ao processo. Agora, se eu falar do retrabalho, do tempo de movimentação, de um ajuste que eu tenho que fazer daquilo que eu deveria ter feito e não fiz, eu estou falando do desperdício. Então, isso não agrega valor. Então, notem que eu falei do primeiro critério, da primeira característica, que é aquilo que agrega valor. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo um mapeamento do fluxo de valor, o que aconteceu? Eu consigo enxergar o produto no processo. Então, eu estou mapeando aquilo que agrega valor. Eu consigo identificar as tarefas que agregam valor, aonde elas estão, como elas são executadas. Então, eu estou fazendo um mapeamento desse processo, né, para me identificar o fluxo de valor. Pessoal, o terceiro princípio é a busca um processo que seja contínuo. Vamos entender, vamos lembrar, olha só. Eu identifiquei o valor. Eu fiz um mapeamento do fluxo desse valor. Agora a ideia é implementar ações contínuas nos processos. Por que isso? Com isso a gente está juntando aquilo que agrega valor, aquilo que gera valor, e nós estamos fazendo de uma forma contínua. Uma vez que eu faço um processo contínuo, a ideia é que você pare e o processo flua. A identificação de movimentações necessárias, a necessidade de caminhar até uma máquina, até seguir um processo posterior, em um ato contínuo, você consegue manter a sequência, a cadência de trabalho. Isso é importante fazer, buscar essa ação contínua, de maneira a eliminar as movimentações que são desperdício. Movimentações são desperdício, transportes são desperdício. E quando nós falamos que esses desperdícios estão presentes na empresa e eles muitas das vezes tomam grande parte do tempo de um operador, de um processo, não aquilo que agrega valor, mas aquilo que não agrega valor, isso é importantíssimo pensar nesse terceiro princípio. O quarto princípio, nós vamos trabalhar aqui agora a ideia de uma produção puxada. Por quê? Não há necessidade de produzir alguma coisa antes do tempo. A filosofia Lean, ela trabalha sobre esse princípio de uma maneira muito séria, muito firme, porque o objetivo é não gerar desperdício. E todas as vezes que você produz alguma coisa dentro de uma ideia de estoque, por isso que a gente fala do just in time dentro da filosofia Lean. Porque quando você produz alguma coisa antes, você está usando o recurso antes, você está antecipando, ou está gerando uma movimentação que não tem ainda garantia, né, ou certeza de saída. Então você está fazendo alguma coisa antes. A ideia é que a produção seja puxada. A partir do momento que alguém pede alguma coisa, você sempre vai olhar para o processo anterior e você só vai alimentar essas linhas, você só vai alimentar essas células de trabalho a partir do momento que essa produção for puxada. Então você só vai produzir no momento certo. Por isso a filosofia Lean, ela trabalha dentro do escopo de produção puxada. Não é o comum. O comum é nós produzirmos, aproveitarmos a eficiência produtiva, entendendo que isso é eficiência produtiva, e jogar para o estoque. A filosofia Lean, ela já tem a filosofia de puxar a produção. Então só vai demandar ao processo anterior a partir do momento que esse processo tiver necessidade. Vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Olha, vamos pegar uma gôndola de supermercado. Você entra como cliente, você pega o produto na prateleira, a prateleira na hora de repor vai para dentro do estoque do próprio mercado, esse estoque do próximo mercado vai pedir o fornecedor anterior a partir do momento que alguém puxa. Então, a partir do momento que alguém puxa, a movimentação é realizada. A partir do momento que alguém puxa, você vai trabalhar essa ideia de alimentar o processo ou produzir no momento certo. E para fechar o quinto princípio, a gente vai trabalhar a busca da perfeição. Uma característica muito presente também dentro do Lean Manufacturing é a ideia do Kaizen, a melhoria contínua. A ideia, por isso que nós voltamos lá no início, olha, a ideia da filosofia. As pessoas desanimadas, as pessoas não estão envolvidas, as pessoas estão fazendo por fazer, porque são obrigadas, elas não entendem o processo, elas vão responder, elas vão ser reativas, elas vão responder aquilo que você pede. A partir do momento que as pessoas entendam a filosofia do Lean Manufacturing, as pessoas por si só, elas vão ter a atitude de fazer, a proatividade. O Kaizen, ele vai trazer a melhoria contínua. Nada que nós fazemos é tão bom que não possa ser melhorado. O hoje
talvez é bom, atende, mas talvez o hoje já foi melhor do que ontem e assim sucessivamente. A melhoria contínua, ela tem que ser trabalhada dentro de uma filosofia na cabeça de cada funcionário, para que esses mesmos, ao olhar o processo, eles sempre vão procurar a melhoria, sempre vão procurar fazer da melhor forma, sempre há uma melhor maneira de fazer, há sempre uma necessidade de olhar o processo para ver se ele realmente atende, se ele pode ser melhorado, se a gente pode eliminar desperdício, se a eficiência pode aumentar cada vez mais, né? Os indicadores de eficiência produtiva podem aumentar, e assim você está buscando o quê? O quinto princípio, que é a perfeição. Não é descansar sobre aquilo que hoje resolve, mas é estar sempre atento para a melhor maneira de executar e fazer as tarefas acontecerem. Pessoal, e assim a gente encerra esse primeiro episódio aqui falando dos 5 princípios do Lean Manufacturing. É o início, pessoal. Tem muita coisa para ser falada ainda. Nós vamos construir toda a casinha lá do Lean Manufacturing, nós vamos falar de muita coisa ainda. A ideia inicial é mostrar para vocês esses princípios, para que vocês entendam que todas as ferramentas, todas as metodologias que serão apresentadas, elas estão pautadas nesse princípio. Então você procura o que gera valor, você vai mapear, você vai trabalhar dentro de uma ideia contínua, de maneira que você não pare, não interrompa o processo, não gere desperdício. A ideia é trabalhar só no momento certo, através de uma produção puxada, e com o objetivo de sempre gerar a filosofia, a busca pela perfeição, de fazer sempre o melhor e a utilização de recursos, né, para que você possa desempenhar cada vez mais dentro da tua empresa. Já fica uma dica aqui. Nós vamos conseguir fazer a filosofia Lean chegar dentro da empresa, na nossa empresa, e acontecer ela de uma maneira lá em cima de eficiência? Eu digo que não. Se nós chegarmos aí os indicadores de Lean, de eficiência de Lean global, nós não temos um bom desempenho. Nós temos algumas referências dentro, né, do mercado internacional, até dentro do Brasil mesmo, algumas empresas que são referências na filosofia Lean, mas ainda há um caminho muito longo. Por isso a necessidade de aprender essa filosofia, por isso a necessidade não só de aprender, mas implementar dentro das organizações. Basta querer fazer. Nós talvez não vamos conseguir fazer de imediato, mas em olhar para o processo, ver ali desperdício, movimentações necessárias, ver ali uma espera, ver ali um processo que não está equilibrado, há um gargalo muito grande, a necessidade de olhar esses processos e ir melhorando gradativamente, aos poucos, já é uma resposta do Lean. E é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que você já pode entrar e já ganhar ali, né, e colher ali os méritos de poder implementar algumas melhorias nesse processo e mostrar dentro da direção, dentro da gestão da tua empresa, o quanto que o processo pode ser melhorado e aperfeiçoado através dessa filosofia. Vamos encerrando por aqui. Segue a gente, vem conosco, inscreva no canal, curta, compartilhe. Virão ainda um monte de vídeo aí sobre, um monte de episódios sobre o Lean Manufacturing que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.